Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui para avisar vocês que nós teremos hoje a nossa tradicional live da segunda-feira, mas essa será uma ministração poderosa da palavra de Deus, onde estaremos falando sobre o poder da santificação. Ouça com bastante atenção, aproveite e compartilhe essa transmissão com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe. Eu vou estar ministrando lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7. 1 Coríntios 7. A gente vai aprender hoje o poder que tem a santificação, né, na vida da pessoa, e como é importante a gente estar se santificando, né? Lá em 1 Coríntios 7, versículo de número 12 até o 14, diz assim, ó: mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então olha só o que estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Estava acontecendo uma coisa meio estranha, né? Um problema que estava acontecendo. Qual era? Muita gente se convertendo, né? O evangelho operando lá na vida das pessoas. Só que acontecia o seguinte: tinham homens que se convertiam, mas as mulheres não. Tinham mulheres que se convertiam, mas os maridos não. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte: muitas pessoas que se convertiam, naquele fervor, né? Naquele fervor de servir a Cristo, de servir a Jesus, o que essas pessoas faziam? Elas tinham vontade de se separar do seu cônjuge, se separar da sua esposa, do seu marido, por causa daquela vontade de servir a Deus. Então muitas pessoas queriam se separar. Aí isso chegou ao conhecimento de Paulo. Paulo ficou sabendo dessas pessoas que queriam se separar porque se convertiam. Aí Paulo, sabendo disso, Paulo vai e escreve essa carta para os irmãos, dizendo assim: pessoal, veja só, você que tem um marido descrente, não se separe se ele quer habitar com você. Você que tem uma esposa, você que se converteu e que tem uma esposa descrente, não se separe se ela consente, se ela quer habitar com você. Porque os irmãos queriam se separar. Bom, eu sou crente, minha esposa não quero mais conviver com ela. Está errado? Não, eu sou crente, meu marido não é, então não quero mais conviver com ele. Está errado. Paulo disse: se a parte que é incrédula, se a parte que não é crente quiser conviver com a parte que é crente, então você continua habitando com aquela pessoa, não é para se separar, não é? Então Paulo explicou isso aos irmãos naquela época, mostrando para eles que, apesar do fervor que eles tinham de querer servir a Jesus, não era para eles se separarem daquele cônjuge que era incrédulo. Aí Paulo explica porque lá no versículo 14 ele diz assim, ó: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então Paulo trouxe uma explicação maravilhosa para a igreja naquela época. Qual foi a explicação que ele trouxe? Ele disse assim: irmãos, veja só, você que é crente, marido que tem uma esposa incrédula, você precisa entender que a esposa incrédula é santificada pelo marido que é crente. E o marido incrédulo, ele é santificado pela esposa que é crente. Olha que maravilhoso isso. Aí ele diz: de outra sorte, ou seja, em outra situação,
os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Por quê? Porque os pais, ou o pai ou a mãe, são crentes. O que é que o Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está dizendo que, por exemplo, se o marido morrer na incredulidade, ele vai ser salvo por causa da esposa? Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo assim, se a esposa morrer na incredulidade, porque o marido é crente, ele vai ser salvo? Não, ele não está dizendo isso. Quando ele diz que o marido santo santifica a esposa, que a esposa santa santifica o marido, ele está dizendo o seguinte, que existe na vida daquela pessoa incrédula, que não serve a Deus ainda, uma influência espiritual. Existe um favor, uma misericórdia de Deus por causa daquele que é crente, não é? Ou seja, a esposa que é crente está orando pelo marido que é incrédulo. Então existe um favor, uma graça, uma misericórdia de Deus sobre aquela pessoa que é incrédula por causa daquela que é crente, daquela que está orando, que está buscando a Deus. É isso que Paulo está explicando. Eu pego o exemplo de Abraão e Ló. Abraão e o seu sobrinho Ló. Ló era abençoado, não é porque Ló tinha comunhão com Deus, não. Ló era abençoado, não é porque ele era um homem de intimidade com Deus. Ele era abençoado por causa de Abraão. Tanto que quando Ló se separou de Abraão, o Ló deu tudo errado na vida dele. Porque a bênção que vinha sobre Ló partia de Abraão. Um homem de Deus, de comunhão, sério, obediente. Então, respingava na vida de Ló essa influência espiritual. Tanto que quando Ló se separou de Abraão, ele foi morar ali perto da região de Sodoma e Gomorra, e Deus destruiu aquela cidade. Então ele perdeu todo o patrimônio que ele montou, ainda perdeu a esposa. Quando ele estava saindo lá de Sodoma, e a esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aí as filhas dele tiveram relação sexual com ele, cometeram incesto. A geração das filhas dele, geração de Ló, consequentemente, foi amaldiçoada. Quando ele se separou de Abraão, tudo na vida dele deu errado, porque fluía de Abraão para a vida dele. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente é de Deus, existe uma influência espiritual na nossa vida que flui para a esposa, flui para o marido, flui para os filhos. Por quê? Porque nós estamos orando por eles, clamando a Deus para que aquilo que está em nós também alcance o coração deles. Porque essa é a oração do convertido, né? Deus, um dia eu fui salvo. Deus, um dia eu fui liberta, transformado. Um dia o Espírito Santo entrou dentro de mim. E eu quero que esse mesmo Espírito Santo também entre no coração deles. É isso que Paulo está dizendo. Que a santificação, a graça de Deus que está em nós, também tem influência sobre a vida dos nossos familiares. Daquelas pessoas por quem oramos, por quem intercedemos por elas. Aí eu me lembro de quando Paulo disse assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, com essa recomendação, Paulo conseguiu solucionar esse problema da igreja. Os irmãos querendo se separar, os casais querendo se separar, mas ainda hoje é assim. Agora vamos imaginar se isso tivesse acontecido. Quantos divórcios em massa teria acontecido naquela época? O povo se convertendo, aí chegava para o pastor da igreja, então chegava para o próprio Paulo: Paulo, minha esposa não se converteu, eu vou me separar. Ô Paulo, apóstolo, meu marido não se converteu, eu sou convertido, ele não se converteu, eu vou me separar. Quantos divórcios iriam acontecer? Quantos problemas, tragédias nas famílias iriam acontecer? Aí Paulo foi lá, usado por Deus, com essa revelação divina, Paulo apaziguou aquela situação complicada na igreja e na vida dos irmãos. Paulo disse: irmãos, calma aí, deixa eu explicar para vocês, preste atenção. Se você tem um marido descrente, ou uma esposa descrente, e essa pessoa consente em habitar com você, não separe. Porque, aí ele diz, o marido incrédulo
é santificado pela mulher. E a mulher incrédula é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então isso aqui reforça o quê? A minha fé. Isso aqui reforça a minha fé para eu orar pela minha família, para eu buscar pelos meus. Isso aqui reforça o poder que tem a minha oração e a minha consagração a Deus. Se eu sou santo, se a minha esposa é santa, se o fulano é santo, se o cicrano é santo, aquilo que a gente apresentar para Deus em oração também será santo. Principalmente, especificamente, a nossa família. Deus, se eu sendo santo, eu santifico os meus, então, meu Deus, eu estou orando aqui para abençoar a vida deles. Eu estou orando aqui, meu Deus, para consagrar a vida dos meus familiares a Ti. O pai e mãe crente coloca o joelho no chão, ora pelos filhos. Deus, eu estou abençoando meus filhos em nome de Jesus Cristo. Eu estou liberando palavras proféticas na vida deles, para que eles sejam salvos pelo Teu poder, em nome de Jesus. Deus, eu estou orando aqui pelo meu marido, pela minha esposa, que tem um coração duro, coração de pedra, mas eu creio que pelo poder da Tua palavra, da Tua promessa e daquilo que está em mim, eu creio que ele também pode se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo poder do Teu Espírito. Isso aqui é palavra séria de Deus para a nossa vida, para a gente orar com mais fervor por aqueles que são nossos, porque é bem verdade que às vezes a gente cansa de orar. Às vezes a gente cansa de pedir a Deus pela nossa casa, pelos nossos. A gente cansa. E aí isso aqui traz esse reforço espiritual para a nossa fé. De a gente acreditar que quando nós estamos na presença de Deus, santificados para Ele, aquilo que está em nós vai alcançar também a nossa família. Por isso que é tão importante o Salmo 127. Nós vamos abrir aqui a Bíblia agora, no Salmos 127. É um salmo bem conhecido, mas ele tem a ver com o que nós estamos falando aqui. O Salmo 127 diz, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esses salmos aqui é um salmos de Salomão. Não é um salmo de Davi, é um salmo de Salomão. É um cântico, né? E Salomão diz logo no começo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Isso aqui deixa claro que se eu não tiver anelado a Deus, associado a Deus, aliançado com Ele e santificado, qualquer esforço, qualquer empenho que eu tiver sobre a minha casa, minha família, nada vai dar certo. Quantos pais de família têm tudo para dar aos seus filhos? Quantos ricos, milionários têm melhor moradia, melhor plano de saúde, tem melhor escola, pode até, se quiser, colocar os filhos para estudar no exterior? Mas muitos deles têm filhos que usam drogas, têm filhos com problemas psicológicos, psiquiátricos, emocionais. Mas como que a pessoa tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada? Porque se o Senhor não edificar a casa, os meus não serão santificados para Ele. A graça de Deus não vai alcançá-los. O favor, a misericórdia de Deus não vai alcançá-los. Então, quando Paulo diz que o membro santo santifica o membro incrédulo da família, Paulo está querendo dizer que existe uma influência espiritual que parte daquele que é cristão para aquele que não é. Porque a gente ora, Deus livre dos acidentes, não é? Às vezes a pessoa sai até murmurando de dentro de casa, e a gente ora, Deus livre dos acidentes, Senhor. Meu Deus, livra das tragédias. E a misericórdia de Deus, por causa da nossa oração, alcança aquela pessoa.
Aí Deus, é como se Deus dissesse mais ou menos assim, ó, não é por tua causa, mas é por causa do teu marido, da tua esposa, dos teus pais que estão orando por você, que eu vou te livrar, vou te proteger, vou te abençoar. Por isso que esse jejum que nós estamos fazendo, até o mês de dezembro, até a última semana do mês de dezembro, é tão importante, para a gente consagrar a nossa vida, consagrar a nossa família, consagrar tudo aquilo que é nosso, em favor das bênçãos de Deus para a nossa casa, para a nossa história, para esse tempo. Então, essa palavra aqui tem que ser esse reforço de Deus para a gente não desistir, não parar jamais de buscar por nós, por nossa casa e por nossa família. Então, voltando lá em Coríntios, para a gente encerrar e a gente fazer a nossa oração, Coríntios 7, né? 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7. O poder e a importância da consagração. Versículo 14. Paulo diz, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Que coisa tremenda isso aqui. Então Paulo deixa claro que essa influência espiritual, ela existe, ela não é uma coisa que a gente só imagina. Essa influência espiritual, ela existe por parte daquelas pessoas que são cristãs, que estão servindo a Deus. Então quando eu pego e libero palavras proféticas de bênçãos, Deus, meu marido vai se converter, ainda que não haja nenhuma possibilidade aos olhos humanos. Deus, minha esposa vai se converter. Deus, meus filhos vão se converter, porque a palavra do Senhor diz assim, assim, assim. Isso flui um poder sobre a vida daquela pessoa. A gente está quebrando barreiras satânicas, demoníacas sobre a vida dela, para a gente trazer Deus, o Espírito Santo, para o coração dela. A gente está fazendo isso. Isso que é tão importante, a gente liberar palavras proféticas, né? De cura, de libertação, de quebra de maldição, profetizando salvação, profetizando o Espírito Santo na vida da nossa família. Por quê? Porque isso tem uma influência poderosa sobre os nossos. Então, vamos santificar a nossa casa. Se Satanás já colocou no coração de desistir, de parar, de que não vale mais a pena orar, não devemos fazer isso. Jamais. Vamos santificar a nossa família em nome de Jesus. Orando, em primeiro lugar, abençoando a vida deles, mas também no dia a dia, liberando palavras proféticas, declarando sobre eles, Deus, eles são do Senhor. Vai sair? Vai com Deus. Vai viajar? Deus te guarde na ida e na volta. Vai trabalhar? Deus abençoe o teu trabalho, teus negócios, tua saúde, tua vida espiritual. Nós somos servos e servas de Deus. Jesus nos deu poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal, e nada nos causará dano algum. Ou seja, o que tem que prevalecer na nossa vida é esse poder aqui, que santifica a nós e aos nossos. Amém? Vamos fazer uma oração? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar, apresentar nossa vida a Deus. E eu creio que Deus, Ele vai atender a nossa oração aqui e vai nos abençoar em nome de Jesus. Coloque a mão no coração, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E eu creio, meu Deus, que neste momento, pessoas estão sendo alcançadas pelo Teu poder, pelo poder da oração. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que a oração do justo, ela pode muito com seus efeitos. Nós aprendemos hoje, Senhor, na Tua palavra, que nós não devemos jamais tomar decisões precipitadas, porque a mulher santa santifica o marido incrédulo, o marido santo santifica a esposa incrédula, os pais que são santos, que estão na Sua presença, eles santificam os filhos, meu Deus.
que são incrédulos. E nós estamos aqui para orar, meu Deus, por nós e pela nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, há uma corrente de oração que é formada agora pela salvação da casa, pela salvação da família. Poder de Deus vai ao encontro dos lares agora, vai ao encontro das famílias agora. Meu Deus, nós cremos no poder da oração, cremos na palavra do Senhor, cremos que aquilo que está em nós, meu Deus, traz influência espiritual positiva sobre os nossos familiares. Cremos, meu Deus, que a nossa oração livra do mal aqueles que ainda não estão na tua presença. Cremos, meu Deus, que a nossa oração faz o Senhor enviar o teu Espírito para converter, meu Deus, para convencer aqueles que ainda estão em trevas. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos agora, oramos usando a autoridade que o Senhor nos deu para determinar, meu Deus, a falência de toda obra, de todo projeto do diabo contra esta vida, contra este lar, contra esta casa, contra esta família, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, nós não vamos deixar de acreditar que nós santificamos a nossa casa, que nós santificamos a nossa família, pelo poder da tua palavra e do nome de Jesus. Pai, nós determinamos a falência de toda casta de demônios. A tua palavra diz, meu Deus, que há castas que só saem com jejum e oração, e nós estamos nessa campanha, meu Deus, determinando que toda casta de demônio que cega espiritualmente, que ensurdece espiritualmente, que endurece o coração dessa pessoa para que ela não se renda a ti, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que traz influência maligna sobre este lar, sobre essa família, nós ordenamos que saia e vá embora em nome de Jesus. Pai, aqui nesse momento de oração, meu Deus, nós queremos liberar palavras de salvação, nós queremos liberar palavras proféticas de bênçãos para a nossa casa. Meu Deus, aquilo que está em nós santifica os da nossa família, e é isso, meu Pai, que nós queremos profetizar, é isso que nós queremos declarar, é isso que nós queremos, meu Deus, abençoar os nossos familiares, pedindo ao Senhor, Pai, que o mesmo Espírito que um dia nos convenceu, nos converteu, nos restaurou, nos trouxe para Ti, que esse mesmo Espírito alcance, meu Deus, o mais duro coração, trazendo mudanças, Pai, grandiosas na nossa família e no nosso lar, pois é isso que nós declaramos sobre a nossa casa: paz e salvação. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. E meu Deus, nós acreditamos na tua palavra e declaramos pela fé, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e que a nossa família será santificada e influenciada pelo poder que está na nossa vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja abençoado você e a sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou ao seu coração através dessa palavra, e eu quero reforçar com vocês que amanhã, terça-feira, vai ser a terça-feira do jejum. Não esqueçam, aquele dia que nós separamos para, até o final do ano, todas as terças-feiras, estarmos orando e jejuando. Seja muito abençoado por Deus e receba grandes milagres dos céus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.